This call is now being recorded. Pronto, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, fizemos a apresentação da disciplina, as datas. Vou reforçar aqui também algumas informações da aula passada, que eu vi que vocês colocaram lá no formulário, né? Algumas dúvidas que vocês tiveram. E aí, boa noite, Flávia, seja bem-vindo. E aí, hoje, iniciaremos a introdução à mecânica dos fluidos e os conceitos fundamentais. Então, eu vou reforçar algumas coisas que falamos na aula passada, né? E acho fundamental... Boa noite, Flávio. Acho que eu dei boa noite, você não tinha entrado ainda na sala, mas eu vi aqui a informação. Boa noite. Os nossos horários de atendimento, né, eles saíram, então... alguns horários até que vocês tinham sugerido, na sexta, né? Tanto tarde quanto noite. Observe que tem uma diversidade, gente, aí, de horário dos monitores, quarta, sexta, segunda, né? Terça e quarta, os atendimentos também são feitos por mim, pela professora Camila. E aí, os nossos monitores, o Ellen, Judson e Felipe, também, que vão dar todo o suporte para vocês. Existe um grupo também no WhatsApp, certo? Esse grupo eles vão passar informações, link, né? Algumas informações para vocês a respeito disso, né? Olha, o link, quem tiver sem um link, então é bom estar participando. E aí também tem os links das salas, onde vão ser os atendimentos, nesses dias e nesses horários que estão aí descritos. Então, observem, participem, é bem importante a participação, né? Eu sei que, às vezes, junto o trabalho com as aulas, mas vê se encaixa algum horário, né? Que você consiga aí tirar aquela dúvida que ficou, reforçar aquele conteúdo. Mas lembrando também que esse meu horário de quarta, manhã e tarde, em algumas semanas, para poder abranger mais pessoas, eles podem sofrer alguma alteração, mas vocês serão noticiados lá no SIGA. Fiquem tranquilos. E só para reforçar, o nosso link é único, tá? Da aula. Não confundam o link do atendimento com o link da aula. Esse nosso link aqui da aula, ele é um link único. Vou dar aquela reforçada, né? Aquela blogueirada do Instagram e do YouTube da disciplina, onde vocês vão ter bastante informação, gente, quiz, vai ter muita coisa legal. Então, participem, né? Lá também no canal do YouTube tem as outras aulas, né? Dos outros professores também, da professora Camila, do professor Douglas, do professor Antônio, da mesma, referente aí à mecânica dos fluidos, dividido na playlist por tópicos, né? Por unidade, você vê, tem revisão, e dividido também pelos conteúdos. Só lembrando e reforçando tudo, todo o material aí vai estar na nossa pasta lá no SIGA, plano de curso, data de avaliação, que eu vou estar sempre reforçando essas datas. Então, tanto esses slides da aula de hoje, né? Na verdade, tem uma parte complementar dessa aula de hoje que eu ainda vou adicionar lá, mas fiquem tranquilos, assim que acabar já adiciono as tabelas e gráficos e os fatores de conversão, aí o livro da professora Camila também, o capítulo introdutório, e também não deixem de ir as nossas referências. Deixa eu perguntar uma coisa, o áudio melhorou? O microfone melhorou? Tá todo mundo me escutando bem, alto? Me contem aí. Eu ajustei aqui algumas coisas com todo o meu conhecimento tecnológico. Vocês falaram, algumas pessoas disseram que estava baixo. Me deem aí um feedback. Pronto, aí, então obrigada também. Ah, perfeito, José. Então, acho que o que eu mexi deu certo, né? Nossa metodologia, só para lembrar, a gente vai ter as nossas aulas síncronas nesse horário e também alguns vídeos que serão postados de aulas assíncronas, né? Revisão, reforço do conteúdo. E essas nossas aulas aqui a gente vai ver conteúdo, vai fazer exercício também. Nossa avaliação, né? Eu falei da avaliação, passei as datas, mas quero dar uma reforçada aqui de como vai ser composta, vai ser o questionário no multiprova, atividade prática e a prova. Tem as respectivas datas, se atentem às datas, gente, por favor. Falamos também na nossa primeira aula lá na terça-feira, que na terceira unidade tem um plus
que é, além do questionário, teremos a simulação e a prova. Né? Quem optar por fazer o projeto, né, eu vou até colocar, gente, não estou esquecida, algumas opções de alguns temas, alguns assuntos aí para o projeto. Esse projeto vai valer até 30%, e aí quem optar por fazer o projeto, que é o desenvolvimento de um protótipo, uma simulação, vou colocar algumas opções para vocês de tema, de qualquer assunto da disciplina, da primeira à terceira unidade. Então já vão pensando, gente, vão fazendo, é legal. Não sei se tem alguém aqui que foi no semestre passado que fez. Na turma de antes tinha alguns alunos que fizeram, falando, gente, faz antes, começa a fazer antes, pensa no tema, que é legal. Vale, né? E aí faz a prova valendo 50%. Quem não optar pelo projeto vai fazer a prova valendo 80%. Esse projeto, estou lembrando, eu vou acompanhar, a gente pode fazer esse acompanhamento via e-mail, os monitores também vão estar aí para dar total suporte a vocês. Esse é nosso conteúdo, né? De fato, a nossa aula começa hoje. Na aula de terça-feira foi uma apresentação. Vamos iniciar aí o escopo. Tudo que está em azul é referente a esse slide. Então, a gente vai ver o escopo da mecânica dos fluidos, já falamos. Vamos definir fluidos, falar dos métodos de análise. Vou começar também já falando de dimensões e sistemas de unidade, a nossa aula. Vamos entender o que é essa hipótese do contínuo, falar também de viscosidade. Tudo que não está em azul é para a próxima aula. Lembrando que essa introdução e conceitos fundamentais é um tópico que a gente vai ver entre o dia 8, na verdade foi a aula que a gente começou a falar sobre mecânica dos fluidos, até o dia 15. Depois a gente parte para a estática dos fluidos. A gente tem aí um bom tempo para trabalhar nesse conteúdo. Nos nossos vídeos assíncronos, no nosso encontro, aí eles vão ser marcados e postados, e dia 6/7 é a nossa primeira avaliação. Então, essa é a data aí, né, bem importante, tanto quanto as aulas, mas é a nossa primeira avaliação do semestre. 6 de julho, não esqueça. Alguém primeiro dia, primeira aula, aí quer fazer alguma pergunta? Alguma sugestão? Tá tudo bem? Olha, hoje, obrigada, José. Hoje já vai ter valendo, viu? Vocês lembram do valendo que eu expliquei na aula passada? Lembra que eu falei? Pronto, José, fiquem de olho. Quando eu disser assim, ó, Matheus, valendo, é coisa boa. Não, pessoal, explicando mais detalhes, né? Vão ter alguns exercícios que a gente vai fazer, alguns debates que a gente vai fazer, que a contribuição de vocês vai valer um extra, digamos assim, né, de pontuação lá no final da unidade. É extra quem responder correto. Geralmente eu vou limitar, né, a quantidade de pessoas, os 3 primeiros que responderem correto. Né, vocês vão ver como é que vai funcionar. Toda aula vai funcionar, toda aula vai ter um valendo, eu anoto ali o nome de quem acertou, de quem contribuiu, de quem debateu. Então, fiquem atentos à aula, vamos participar aqui, que esses valendo no final da disciplina, gente, vale muito mais do que às vezes a gente até imagina. É aquele décimozinho ali que bateu na porta, 1 décimo, 2 décimos, que faz falta. Na aula passada falamos de aplicação, né, da mecânica dos fluidos, então ela é a ciência que se dedica ao estudo, ao comportamento físico, às forças que atuam e influenciam esse comportamento. Então, a gente sabe, falamos já dessa divisão, né, da hidrostática, que é o estudo do fluido em repouso, em uma situação de estática, e hidrodinâmica, que é a análise do fluido em movimento. E aí eu fiz apliquei ali um mente.com com vocês, pedi para vocês irem colocando a palavra que vinha na mente de vocês, logo quando vocês pensavam em mecânica dos fluidos, né? Veio uma emaranhada de palavras interessantes, né? Trouxe aqui mais algumas opções para que a gente veja que quando a gente falar de pressão, velocidade, fluido, superfície, água, né? Tudo isso vai estar aqui envolvendo
né, onde a gente vai estar calculando essas variáveis na nossa disciplina. Vai ter teoria, também vai ter teoria. Eu brinco e digo que era aquele é o primeiro mosaico que a gente fez, né, de palavras. Lá no final do semestre, eu vou pedir para que vocês façam outro, para ver se a gente chega mais perto aí desse, né, que tem várias palavras, vários pontos importantes aqui que serão tratados na disciplina. E vamos começar. E eu quero muito começar com uma coisa que eu espero que pareça simples, mas que é fundamental para a mecânica dos fluidos, é que a gente olhe para essas variáveis e enxergue, né, a dimensão e a unidade dessas variáveis. Então, quando eu falo para vocês, quando eu pergunto para vocês o que é velocidade, né? Eu sempre falo velocidade, é o mais corriqueiro, mas vocês me digam o que é velocidade. Pode digitar ou falar, ou abrir o microfone. Seria a taxa de variação da distância no tempo. Perfeito. Então, a gente está falando da distância dividido pelo tempo. Né? A variação do deslocamento ao longo de um tempo, a taxa de variação, né, do espaço ao longo do tempo. Então, o que a gente está falando é que a gente tem espaço, que eu vou representar pela letra L, já já vocês entendem por quê, dividido por T do tempo. Então, eu posso também representar, ou não representar, mas me dizer que a velocidade é 10 metros por segundo, por exemplo, ou quilômetro por hora. Então, esta daqui é a unidade da velocidade, e aqui a gente tem a dimensão da velocidade. Professor, o que é essa dimensão? Dentro da mecânica dos fluidos, existem dois sistemas de dimensões principais, que é o sistema MLT, por isso que eu falei que já vocês entendiam o que era L. M representa a dimensão massa, L representa a dimensão comprimento e T representa a dimensão tempo. A diferença aqui para o sistema FLT é que no lugar da massa a gente tem a força. E qualquer quantidade física, qualquer grandeza aqui da nossa disciplina, ela vai poder ser caracterizada por meio das dimensões. Né? E dimensões diferentes de unidade. Preciso que vocês já comecem a enxergar, a entender isso. Lá na frente a gente vai ter um conteúdo que o nome é análise dimensional. Ou seja, a gente vai fazer a análise daquelas variáveis em função das suas dimensões. Que é diferente de unidade, como eu já disse. A gente tem sistemas, né, de unidades aí, os principais, o internacional, o gravitacional britânico, o inglês de engenharia. Se vocês observarem aqui, a gente tem as dimensões e para cada dimensão a gente tem as unidades desse sistema. Então, para a dimensão força no sistema internacional, a gente tem a unidade Newton, né? Já para o sistema gravitacional britânico e o inglês, a gente tem libra-força. Já da dimensão massa para o sistema internacional, a gente tem a unidade quilograma. No gravitacional britânico, o slug. E no inglês, a gente tem o libra-massa. Para a dimensão comprimento, representado pelo L, a gente vai ter no internacional metro e nos outros dois, FT, FT e pé. Já tempo, a unidade principal aqui é o segundo para todos os sistemas. Professor, a gente só vai usar essas unidades? Não. Né? Seria muito mais fácil e muito mais interessante que todos os países adotassem o sistema internacional. Mas a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que há uma miscelânea de catálogos, de diferentes fornecedores, a depender, né, do país, que vai estar em unidades aí. A gente pode falar de outras unidades de comprimento, como centímetro, como polegada. Né? A gente pode falar de outras unidades de força também, de tempo, hora, minuto. Então, aonde eu quero chegar nesse instante com vocês é que a gente precisa olhar para a variável, entender qual é a sua dimensão,
quando a gente entende qual é a dimensão, a gente pode trabalhar naquela dimensão com várias unidades. O que é importante é que quando a gente tem um problema, uma situação problema para resolver, essas unidades elas precisam ser homogêneas. Então, se nas minhas variáveis lá tem a dimensão massa, eu preciso que todas as unidades dela sejam quilograma. Eu espero que isso esteja sendo bem simples, bem fácil de entender, né, de compreender, porque aqui na disciplina a gente vai trabalhar com algumas variáveis que vocês não estão, talvez, tão acostumados, né? Como, por exemplo, o Stokes, que é uma unidade de viscosidade, como o Poise, como o Slug, que não é tão usual, que é a unidade da dimensão massa. E a gente precisa estar muito bem, essas unidades elas precisam estar sincronizadas e homogêneas para que a gente chegue em resultados numéricos finais com as unidades corretas. Tá? Então, vou fazer 2 exemplos aqui bem simples. É uma coisa que, no decorrer da disciplina, a gente vai estar olhando, pensando, transformando, fazendo essas conversões necessárias. Mas só para que vocês entendam essa diferença entre sistema FLT e sistema MLT. Tá? Então, sempre quando vocês verem também, aí, pessoal, nos slides, né, além das nossas listas de exercício, nos slides também vai ter alguns a mais para vocês fazerem depois, né? Então, aqui mesmo, depois eu peço que vocês façam potência. Então, sempre vai ter uns exercícios extras, né? Que a gente vai fazer alguns em sala e vou deixar outros para que vocês façam também posteriormente. Iniciando com a força, né? Força. Vou perguntar para vocês o que é força. Força é massa vezes a aceleração. Então, eu posso representar, vou representar nos 2 sistemas, no FLT e no MLT. Então, se eu for descrever força no sistema FLT, é simplesmente a minha dimensão de força, F, força, né, representado lá no sistema FLT pela letra F. Qual a unidade? Newton, libra-força, quilograma-força, tem várias. Posso representar força também no sistema MLT? Posso. Se eu sei que força é massa vezes aceleração, massa é representado por M, a aceleração é L, né, comprimento, dividido por tempo ao quadrado. Né, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Qual unidade a gente pode trabalhar? Várias. Massa, quilograma, comprimento, metro, tempo ao quadrado, segundo ao quadrado. Como também posso usar slug vezes centímetros por minuto ao quadrado. O que a gente precisa agora é olhar para essa variável e entender a sua dimensão. Pressão. Tudo bem, gente? Até aí? Tá tranquilo? Estão compreendendo o que eu estou falando? Ok. Pressão. Então, por exemplo, pressão é força sobre área. Se eu for representar isso no sistema FLT, força, área, L ao quadrado. Então, o nosso velho querido Pascal, né? Que é Newton por metro ao quadrado, libra-força por pé ao quadrado, tem várias outras dimensões também que representam, força não, pressão, que representam a pressão. Já no sistema MLT, né, eu vou simplesmente substituir aqui em pressão onde tem força pela força em MLT. E vou dividir, então, tudo isso aqui, ó, representa a força no sistema MLT. Substituo, faço as devidas, né, os devidos ajustes aí, cancelamentos. Então, eu tenho que no sistema MLT, pressão vai ser a massa vezes dividido pelo comprimento vezes o tempo ao quadrado. Qual a unidade? Aí a gente pode optar aí pelos sistemas existentes, né, com as unidades aí existentes. Parece simples, eu espero que seja simples, porque eu falo disso na primeira aula, porque eu quero que vocês já comecem a entender que existem 2 sistemas de dimensões e que, quando a gente chega na análise dimensional, todas essas variáveis que a gente vai ver até o assunto, a gente já começa, olha, eu tenho pressão, eu tenho viscosidade, eu tenho vazão, e vocês lembrem que todas elas podem ser descritas em função da dimensão.
que é diferente da unidade. A unidade, tem massa específica também, só mais um exemplozinho aqui. Massa específica, então o que é massa específica? Vocês fiquem ligados quando for valendo. O que é massa específica? É a massa sobre o volume, professor. O volume, que também é chamada de densidade absoluta. Perfeito, Gustavo. Também que falou, eu não vi na hora, não apareceu aqui também. Obrigada, é massa por volume. Né? Então, eu vou ter massa, M, e o volume representado por L ao cubo. A mais comum em unidade que teremos será quilograma por metro cúbico, libra-massa por pé ao cubo. Então, a gente toma bastante aí cuidado ao olhar para essas variáveis e enxergar suas dimensões. Gente, tem várias tabelas aqui também que a gente vai trabalhar na disciplina, que já tem essas dimensões, então fiquem tranquilos, não sofram, mas já comecem a se familiarizar. Um outro ponto importante é a conversão de unidades, né? Porque observe, né, dentro desse mundo de unidades, a gente vai precisar converter bastante aqui na disciplina. E eu vou pedir para que vocês tomem muito, muito, muito cuidado. Né? Quem faz pela regra de 3? Quem faz pela regra da cadeia? Né? Para mim, tanto faz, desde que chegue a transformação correta. Por que eu digo isso? Porque não só pode, né, destruir um resultado final de uma questão que vocês façam, ou como profissionais também essa conversão gere erros consideráveis, gerem problemas de projetos, e isso existe, professor, hoje em dia, com o uso de tanto simulador, de tanta planilha inteligente, isso existe. Né? Esses erros que ocorrem na área de exatas por problemas de conversão, né? Infelizmente, eles existem. O que mais se destacou nesses últimos anos aí foi um erro da NASA. Aí vocês me perguntam, professora, a NASA? Como assim a NASA cometeu um erro? Sim, lá em 1999, né, que não é tão longe assim, né, já está em 2021. Mas quando se lançava o primeiro satélite, acho que era um dos primeiros satélites para monitorar um clima em Marte, por um erro de conversão de unidade, 125 milhões de dólares desintegrou-se. Entrou na atmosfera de Marte e ele simplesmente desintegrou. E aí, depois de muito estudo, de muita análise, verificou-se, né, que tinha uma diferença nessa conversão de unidades, um erro, né, na criação do software, na programação do software. O software parte tinha, né, Não, pior que não, José. Foi um pouquinho mais acima aí o erro. Né? Parte estava em quilômetro e a outra parte estava em milha. Então, o que aconteceu é que quando ele entrou na atmosfera de Marte, por toda uma questão, né, de pressão, velocidade e outras variáveis que influenciavam a integridade desse satélite, foi-se literalmente para o espaço. Então, se vocês tiverem curiosidade aqui, tem até uma entrevista de Bill Clinton, que foi quando eles realmente assumiram o erro. Tem também aqui no site da BBC vários outros erros de cálculo na ciência e na engenharia. O que eu estou pedindo é, só não façam aqui na disciplina, tomem muito cuidado. Né? Eu gosto sempre de tirar esses primeiros minutos da nossa primeira aula para falar sobre isso, porque eu acho bem importante. Como vocês convertem, fiquem à vontade também. Né? Eu digo que a conversão em cadeia ela é mais simples, porque às vezes a gente vai precisar fazer mais de uma conversão, 2, 3, para chegar na unidade. E para quem ainda não baixou lá no Cigar, a gente tem uma tabela de transformação de unidade. Então, por favor, não deixem de ter essa tabela de transformação de unidades, porque nela também tem as propriedades do fluido, tem um monte de coisa que é interessante e importante. E aí, aqui, para quem não sabe a regra em cadeia, tá, gente? Sugeri um videozinho aqui que explica
Ele é bem simplesinho, então quem faz regra de 3, quem está habituado, eu já vou dizendo, cuida com a regra de 3. Porque se for uma transformação simples, vou mostrar aqui que é uma transformação simples, tem vários outros fatores de conversão aqui que vocês vão poder consultar aí para fazer, para a gente resolver. Então, é bem importante que vocês tenham em mãos aqui para os nossos cálculos. Vou fazer 2 exemplos aqui de conversão, inclusive tem uma lista 1 já lá no Cigar, várias conversões com diferentes unidades que a gente vai usar bem na disciplina. Então, treina, gente, treina, porque isso é o fundamental. Pegou a questão, analisou, viu quais são as variáveis, analisa quais são as unidades, porque elas precisam estar homogêneas. Né? Então, homogênea significa tudo que for de comprimento tem que estar em metro, tudo que for de força vai ter que estar em newton, ou seja, homogêneo. Ah, professora, a senhora só usa o sistema internacional? Não. Eu quero que esteja o resultado correto, coerente com a unidade. Né? O sistema que a gente vai adotar isso aí, ele pode variar. Desculpa. Se a gente tem uma conversão simples, como essa, por exemplo, 90 polegadas para metro, uma regrinha de 3 ali também facilmente resolveria, né? Pela regra de cadeia, para quem não sabe o que é a regra de cadeia, é quando a gente multiplica, né, o que a gente quer transformar pela fração dessa conversão. Então, eu quero transformar polegada em metro. Né? Então, eu vou colocar a polegada do lado oposto. Então, aqui ela está no numerador e aqui ela está no denominador, para que elas se anulem, né? Se eu divido polegada por polegada, vai dar 1. Né? 1 que eu digo é a divisão dessas duas unidades. E eu sei que 1 polegada equivale a 0,0254 metros. Acabou. Multiplico 90 por isto e já tenho aí a transformação. Ah, professora, que simples, né? Realmente é. Mas se você tem algumas conversões a serem feitas, observem como isso facilita. De 25 atm para quilograma-força por centímetro quadrado. Então, vamos supor que você não tenha lá na sua tabela, né, de quilograma-força por centímetro quadrado. O que você tem lá é libra-força por pé ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui o fator de conversão junto com a unidade, ATM corta com ATM porque está do lado contrário, multiplico, como divido por 1, vai dar 52.905 libra-força por pé ao quadrado, mas eu não quero libra-força por pé ao quadrado, eu quero quilograma-força por centímetro quadrado. Aí eu vou ter ainda que converter mais 2 unidades, ó. Libra-força por centímetro quadrado. Vou primeiro cancelar libra-força com libra-força, vou multiplicar aí a razão entre essa relação. Pessoal, claro que esses valores numéricos aqui estão lá nas nossas tabelas de conversão. Ó, libra-força, acabou, cortou com libra-força, já tenho a minha unidade final. Mas eu ainda preciso transformar pé ao quadrado. Então, vou multiplicar por outra fração que traga essa relação. Só tem que, desta vez, o fator que eu quero anular, ele vai estar em cima, porque o outro está embaixo. Acabou que eu tenho as minhas unidades finais pedidas. O que é que eu preciso fazer? Multiplico o numerador e divido pela multiplicação do denominador. Tá? Espero que isso seja aí bem implícito, bem corriqueiro aí no que vocês já fazem. Mas eu gosto de mostrar porque tem algumas pessoas que só usam a regra de 3, né? E aí a gente pode ter algumas não, muitas das nossas variáveis, as suas unidades estão em fração. Tranquilo? Espero realmente que tenha sido algo que vocês olhem e digam, nossa, professora, mas que simples, por favor. Porque quando vocês erram conversão de unidade da prova, eu vou lá, pessoal, lembra na segunda aula do semestre que eu falei sobre conversão de unidade? Eu lembro, viu? Eu sou boa de memória. E a Ariana ainda fala, lembra que eu falei? Desculpe se tem mais Ariana aí, mas nós, Ariana, somos assim, bom de memória. Lista 1 já no Cigar.
e vamos falar do que é fluido. Se eu definir fluido, posso dizer que fluido é um líquido ou um gás, tá certo? Sim, está certo. Né? Eu tenho densidades aí de baixas a médias, né? O meu fluido ele pode assumir a forma do recipiente ou se expandir ocupando todo o recipiente, como no caso do gás. Então, essa é a nossa definição de fluido. Existem outras, sim, né? Mas a principal aqui que a gente vai usar na nossa disciplina é que fluido é toda substância que vai se deformar continuamente sobre a ação das tensões de cisalhamento gerada pela força tangencial sobre esse corpo, por menor que ela seja. Então, gera uma pequena força tangencial sobre aquele fluido e gera-se as tensões de cisalhamento e o fluido se deforma continuamente. Quando eu não tenho essa tensão de cisalhamento, o fluido vai estar em uma situação de repouso. E aí foi bem interessante que na aula anterior, aí teve um aluno que fez, professora, mas e a questão do sólido? Porque o sólido, ele também se deforma. Sim, mas lembrem do detalhe. O fluido, ele se deforma continuamente. Então, é essa a grande diferença, né, do sólido aí para o fluido. Se a gente pensa na experiência das placas, né, se eu tenho aqui uma placa fixa e uma placa que vai se movimentar. Quando essa placa se movimenta, claro, esse sólido, né, entre essas placas tem um sólido aqui. Tá? Se eu tenho um sólido, ele vai ele vai gerar uma força de cisalhamento, ele vai se deformar angularmente, mas ele logo após vai alcançar uma nova posição de equilíbrio estático. Né? Claro, eles têm uma resistência à deformação, mas essa deformação ela é finita, o que não acontece com o fluido. Com o fluido, uma vez eu aplicada essa força, ele vai se deformar continuamente. Né? E aí, o meu fluido ainda tem uma outra particularidade, é que ele adere à superfície da região em contato, ou seja, ele vai assumir a velocidade da região onde ele está em contato, fixo, né? Ele vai ficar fixo. Então, todo o fluido aqui na superfície fixa manterá-se com a velocidade mínima, velocidade próxima de zero. Já aqueles que estão próximos da placa que está se movendo, né, vai assumir aquela velocidade da placa devido a um princípio chamado do princípio da aderência, né, ou do não escorregamento. Isso é regido por uma das principais propriedades do fluido, que é a viscosidade. E a gente vai falar já já dessa viscosidade. Na verdade, vai havendo uma influência, certo, José? Acho que quando eu mostrar aqui vai ficar mais fácil de você entender. Vai havendo uma influência. Então, essa parte, observe que se ele não tivesse contato aqui, né, com a superfície, ele teria uma velocidade uniforme. Mas a partir do momento que ele entra em contato com essa superfície que está fixa, ele assume a velocidade, né, a velocidade nula, próxima de zero, cria uma resistência dessas moléculas escoarem, que observe que a velocidade dela é menor do que a velocidade que não ainda está sofrendo influência, e aí essa camada influencia essa, que influencia essa, que influencia essa, nesse trecho. Né? Logo depois, aí, ao longo de X, ao longo do tempo, ao longo de X, na verdade, essas moléculas começam a influenciar as outras, até a gente ter um perfil de velocidade, né, totalmente não uniforme. A gente dizer, olha, a velocidade na lâmina de fluido daquele canal, a máxima é na superfície. Claro que se modelar isso na hidráulica, a gente vê que é sempre um pouco abaixo da lâmina d'água, né, da superfície, porque eu tenho também uma resistência do ar. Mas o que eu quero chegar aqui com vocês é que nessa região onde eu tenho uma distribuição de velocidade não uniforme, é onde a gente tem a formação da camada limite. Né? Observe que é uma espessura aqui onde a minha distribuição de velocidade é não uniforme. Acima disso, eu tenho
velocidades uniformes, é como se o meu fluido não está sofrendo influência daquela superfície, né, ainda. E a responsável, né, a força responsável por esse comportamento, essa formação da camada limite, essa resistência, é justamente as forças viscosas, né? Porque uma camada vai desacelerar a outra e assim por diante. É nessa região da camada limite onde a gente sente esses efeitos da viscosidade. Mas também lá na terceira unidade a gente vai calcular e tanto quantificar quanto entender esse comportamento da camada limite quando a gente estiver estudando escoamento interno e escoamento externo, né? Mas já estamos aqui conceituando, já estamos aqui iniciando, né, como diz, a parte do conteúdo, introdução à mecânica dos fluidos. E todos esses problemas dentro da mecânica dos fluidos, ele vai ser regido, governado aí por algumas leis, são as leis básicas da mecânica dos fluidos, da conservação de massa, segundo a lei do movimento de Newton, princípio da quantidade de movimento angular, primeira e segunda lei da termodinâmica. É quando a gente vai aplicar os conceitos e matematicamente entender como ocorre esse comportamento, a influência dessa viscosidade, na velocidade, na força, se há ou não uma angulação. Então, tudo isso vai ser importante, por mais que essa parte inicial da disciplina hoje ela seja mais teórica, essa aula de hoje, mas são pontos bem importantes para a gente interpretar os problemas que vamos ter que resolver mais à frente. Desculpa, gente. Já conceituado o fluido, a gente precisa entender onde esse fluido está. E esse fluido, ele vai fazer parte de um sistema. Então, a gente tem um sistema. O que é esse sistema? É uma quantidade de massa, né, limitada, claro, identificável, separada do meio. Então, a gente tem uma fronteira, né, aqui externamente a gente tem a vizinhança, e aqui é o nosso sistema, onde a gente tem um fluido e será o nosso objeto de estudo. Eu não posso ter fluxo de massa no meu sistema. Eu não posso perder massa pelas minhas fronteiras, né? Porque a fronteira é justamente o que delimita o meu sistema. O que eu posso ter, né, são sistemas fixos, como uma tubulação, e sistemas variáveis, como, por exemplo, um cilindro pistão, né? E aí vou ter uma variação aqui, né, de gás por causa da sua compressibilidade e as propriedades aí desse fluido. Então, isso é o sistema. Esse sistema, ele vai poder ser aberto ou fechado, né? No aberto eu vou perder massa, não é o nosso objetivo, mas fechado, o sistema ele vai apenas permitir a troca de calor e trabalho, né, pelas fronteiras, mas eu não perco fluido. Né? Pode ser isolado também, não permitir nenhum tipo de troca de calor. Então, são alguns tipos de sistema. E esse sistema ele é envolto por uma superfície de controle. O que é essa superfície de controle? É um contorno geométrico, né? E neste contorno geométrico, essa superfície aqui de controle, eu não analisada para esse sistema, eu não posso perder massa pelas fronteiras. Eu apenas troco nessa energia na forma de calor e trabalho, mas não massa. Então, a nossa superfície de controle que vai envolver o fluido aí, permitir que ele não passe para a parte, ou no nosso momento de análise, o que está, né, além da superfície de controle não nos interessa. Porque observe que a nossa superfície de controle é toda essa aqui que eu estou delimitando de vermelho. Mas tem uma parte de tudo isso que eu estou falando que é bem importante, além do sistema, além da superfície de controle, que é o volume de controle. Observe que a minha superfície de controle é essa linha aqui, contínua, e o meu volume de controle é essa linha pontilhada. Né? Ela acaba aqui, e assim vai. E o que é que eu estou dizendo? O que é esse volume de controle, então,
que, se vocês observarem, estão dentro da minha superfície de controle. É um volume arbitrário que a gente vai escolher dentro do nosso sistema para estudar. Sim, mas observe, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala dessa superfície de controle em ser a casca, mas eu tenho tubulação para cá, certo? Eu tenho tubulação para cá, né? Então, a gente precisa analisar aquele ponto. É como se daqui para baixo for isso. É uma casca que vai limitar o fluido, independente se eu estou abrangendo todo o sistema ou não, certo, Fábio? Já o volume de controle é dentro dessa superfície de controle o que eu vou analisar, o que vai entrar e sair dali. Mas na superfície de controle eu não posso, né, perder massa. Então, o volume de controle ele é arbitrário, certo? Eu posso ter, sim, a entrada e saída de massa, é a região onde eu vou observar. Então, vou ter um sistema enorme, vou simplesmente aqui analisar só essas junções, né? Um conjunto aqui de válvulas e uma tubulação, um T, né? Um T aí não tão convencional. E eu vou analisar tudo que está entrando, tudo que está saindo desse ponto, né? Então, eu vou ter fluxo máximo. O meu objetivo é justamente esse. Eu analiso tudo que está passando aí nesse volume de controle. Ele é arbitrário? Sim, vai ser bem importante, gente, principalmente na segunda unidade, quando a gente estiver fazendo a análise integral e a análise diferencial. A gente vai precisar definir muito bem esse volume de controle para encontrar as respostas e resolver o nosso problema. Então, não adianta você olhar para o sistema e não saber onde é que você vai delimitar o seu volume de controle, porque você vai delimitar e analisar tudo que entra e tudo que sai. Né? Vai depender se a gente está fazendo análise aí também integral ou diferencial, se a gente está usando o método de Lagrange ou de Euler, que eu vou falar já também. E é no método de Euler que a gente adota o volume de controle. Vou diferenciar já esses dois métodos. Já, literalmente, já agora. O que é o método lagrangiano? Existem dois, Lagrange e Euler. Então, o método lagrangiano é um referencial, um método de descrição do escoamento, é quando a gente vai descrever o movimento daquela partícula, né, daquele escoamento, daquela trajetória ponto a ponto. Como é que eu posso dizer? Peraí que eu vou encontrar aqui o termo que sumiu. Eu falei na estante. A gente vai observar aquela partícula de forma individual, com várias partículas mais observadas de forma individual. Só tem que, em muitos momentos no nosso estudo, esse não é o nosso objetivo. É analisar individualmente aquela trajetória e as suas interações. Aqui, em alguns momentos da disciplina, a gente vai querer entender o comportamento do conjunto daquelas partículas ao escoar, ou em uma situação de estática, de rompimento, e assim por diante. Ou seja, se eu estudo partícula a partícula, eu estou falando do referencial, usando o referencial lagrangiano. Se eu estudo um comportamento de um conjunto de partículas, eu vou estar descrevendo aquele escoamento pelo método euleriano. Eu adoto um intervalo de tempo, escolho uma seção, escolho o volume de controle, um espaço definido dentro do meu sistema, e eu considero tudo que passa, que entra e que sai. Esse é o método euleriano. A gente vai usar os campos de escoamento, vai precisar conhecer essas propriedades do escoamento, espaço em função de tempo, em função do tempo. E aí vocês vão entender quando a gente estiver aplicando esses métodos, né? É só pensar, partícula a partícula, eu estou usando o método lagrangiano. Se eu estou analisando todas as partículas, aquele volume, que passa naquele volume de controle, eu estou usando o método euleriano. Um outro conceito aqui também muito importante é quando a gente classifica o fluido como um contínuo. O que é classificar um fluido como um contínuo? É analisar esse comportamento macroscópico, né? Não nos interessa interação partícula a partícula. Essas propriedades elas vão se manter, ou seja, se eu dividir ao infinito aquelas propriedades,
não vai nos importar o comportamento individual dessas moléculas. Se eu tiro uma média estatística, por exemplo, massa específica é massa por volume. Então, o que é que eu estou falando? É massa por volume, mas a gente sabe que aqueles espaçamentos em um líquido ou em um gás, eles são diferentes, porque está ocorrendo interação. Né? Só tem que, para aquele fluido, não nos interessa o erro ou a margem de erro de uma massa específica de um ponto para o outro dentro daquele volume. Ou seja, se eu tirar uma média estatística daquela propriedade, eu tenho um valor significativo, um número suficiente ali de moléculas, seja para que a gente calcule uma massa específica, um peso específico ou qualquer outra propriedade do fluido. Então, a gente considera o contínuo. Esse valor é muito bem definido, né, em função da sua temperatura ou qualquer outra variável que influencie, né, não há um interesse temporal. E a gente vai falar agora dessas propriedades. É um ponto, gente, bastante importante, porque a gente já definiu o fluido, já sabe que ele faz parte de um sistema, que esse sistema tem uma superfície de controle, que a gente precisa delimitar o volume de controle para estudar o comportamento daquele fluido. Mas aí, que fluido? Fluido X. E quais são essas propriedades desse fluido? Todas essas propriedades também vão influenciar no comportamento daquele fluido e a gente precisa conhecer. E principalmente, além de conhecer, não confundi-las. Muitas delas eu sei que vocês já viram em outra disciplina, né? Possivelmente, mas a gente já falou de viscosidade, já falou de massa específica, e eu quero reforçar principalmente a diferença entre os tipos de viscosidade e entre os tipos aí de densidade. E peço que vocês prestem bastante atenção, porque isso é primordial. Uma vez a gente erra uma propriedade do fluido ao analisar no início o problema, não só o cálculo, eu não falo só o cálculo, gente, porque a gente também precisa se preocupar com a interpretação do resultado. Ele vai estar comprometido. Primeira propriedade é que a gente já falou hoje, que é a massa específica, massa por volume. Então, uma massa de uma determinada substância que ocupa o volume. Simples, mas o que eu queria lembrar aqui é para que vocês tomem bem cuidado quando vocês ouvirem falar de massa específica, ela é igual à densidade absoluta. Por que eu estou reforçando bastante isso? Porque existe a densidade relativa. Existe a densidade relativa, que é a massa específica, que também é chamada de densidade absoluta, dividido pela massa de referência. E quem será essa massa de referência? Essa é uma propriedade adimensional, tá, gente? Então, muito cuidado também com as unidades aí dessas massas. Se o fluido for um líquido, a gente vai usar aí como referência a água a 4 graus. Né? Então, eu estou falando aqui que a densidade absoluta do líquido é 800 kg por metro cúbico. E a densidade vai ser, então, relativa, a densidade relativa, 800 dividido por 1.000. Né? Então, a gente vai ter aí 0,8. É adimensional. Se eu estiver falando de um gás, de um fluido no estado gasoso, a gente vai usar como referência o ar a 0 graus, ou seja, a massa de referência 1,29. Seguindo ainda aí para a propriedade, então a gente tem peso específico, peso por volume. Usamos muito também essa propriedade aqui. Né? Só lembrando que se peso é massa vezes a gravidade, ó, lembra que eu acabei de dizer que é massa específica? Massa por volume. Então, eu posso dizer que peso específico vai ser o peso pelo volume, ou também dizer que é a massa específica multiplicado pela gravidade. Há uma outra propriedade aí dos fluidos bastante importante. Volume específico também é o inverso da massa. Então, em alguns momentos, a gente pode ter essa informação de volume específico aí na questão e precisar da massa específica.
E a viscosidade, muita atenção aqui também, né? Porque a gente vai falar de viscosidade e a viscosidade ela pode ser dinâmica ou cinemática. Lembre lá do que eu estava falando da camada limite, da experiência das placas, né? E o que é essa viscosidade? A viscosidade é a propriedade que vai representar essa resistência da molécula ao deslizamento. Né? Óbvio, influenciada pela temperatura, a gente vai diferenciar esse comportamento. E a viscosidade dinâmica, viscosidade dinâmica, ela é uma relação aí da força aplicada em uma determinada área e o inverso do gradiente de velocidade. Quando a gente vai falando da lei de Newton, a gente vai interpretar aí esse comportamento da viscosidade. Mas agora o que eu quero que vocês entendam é que existe a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. A unidade aí mais usual da viscosidade dinâmica, Pascal vezes segundo, né? Poise também, Dina por centímetro ao quadrado. Dina vezes segundo por centímetro ao quadrado. Tomar muito cuidado com essas unidades. O que difere a viscosidade dinâmica da cinemática é porque a viscosidade cinemática é a dinâmica dividido pela massa específica, pelo ρ. Então, toma muito cuidado também com essas letras gregas aí, né, para não se confundir. Então, temos essas dois tipos de viscosidade. E elas são influenciadas pela temperatura. A gente já falou, né, que o fluido ele é um líquido ou um gás, há uma interação ali entre aquelas partículas, e se eu altero a temperatura, obviamente eu vou alterar também, né, essa propriedade do fluido. Se um líquido, quando eu aumento a temperatura do líquido, eu reduzo a atração entre aquelas moléculas e a viscosidade cai. Se eu aumento a temperatura do gás, eu tenho um maior choque entre essas moléculas e a minha viscosidade aumenta. Então, é basicamente esse o comportamento. Esse o comportamento. Viscosidade versus temperatura. Então, para os líquidos, se eu aumento a temperatura, a viscosidade diminui. Para os gases, se eu aumento a temperatura, a viscosidade aumenta. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Perguntem. Tem alguma coisa que vocês não entenderam, que queria que eu repetisse? Ai. Tá tudo bem, tá tudo perfeito. José, se você estiver anotando e quiser que eu... Professora, tá indo muito rápido, quer que eu vá mais devagar? Me conte aí. Tá dando para anotar? Flávio, tranquilo. José falou. José, por favor, ligue seu microfone e fale isso, que eu preciso que fique gravado e que todo mundo escute, porque corre o risco de ninguém ler. José escreveu aí no chat, gente. A hora de tirar a nota boa é na primeira unidade. Eu já li para vocês, José. Flávio, concorda? Pois é, gente. É a hora de tirar a nota boa. Não estou falando em relação à facilidade de conteúdo, mas é quando a gente ainda está vendo, né, a gente não entra na primeira unidade ainda em análise integral, análise diferencial, que é na segunda unidade, as equações de Navier-Stokes, Bernoulli, e assim se vai. Então, fica a dica. Sigam a dica de José Oliveira. Né? A hora de tirar a nota boa é na primeira unidade. Claro que ainda estamos na introdução ao conteúdo. Então, a gente ainda está tendo mais uma teoria, né? Mas se vocês entendem a teoria, né, e faz uma boa primeira unidade, começa a aplicar essa teoria e aí vai para a segunda unidade, tudo isso que a gente está falando
ele é acumulativo, né? Porque a gente está falando de propriedade, vai trabalhar com fluido, a gente vai precisar conhecer todas essas propriedades. Então, é bem importante que vocês entendam agora, tirem uma boa nota e sigam estudando nas outras duas unidades, tá? Seguir estudando, não existe isso aí de 933 não, viu? Já não achei bom. Logo dizendo. E a gente vai usar muito essas tabelas, esses gráficos. Gente, quando eu digo que é muito, porque a gente só vai saber o fluido e a temperatura. Fluido X, temperatura Y. E aí a gente vai ter que ir nessas tabelas, nesses gráficos, encontrar esses valores. Por exemplo, aqui, água a 30 graus, a massa específica 996, o peso específico 9,77, aí quilonewton por metro cúbico, a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. E aí a gente vai pegar esses dados e aplicar na nossa solução lá. Aqui também está um pouco pequeno, mas deixa eu minimizar aqui. Aqui também, ó, é um gráfico. Ai, deixa eu ver aqui como vocês estão vendo isso. Aqui é um gráfico que a gente tem temperatura versus viscosidade. Então, eu quero aqui a 20 graus a viscosidade do metano. A viscosidade do dióxido de carbono aqui vai ser aproximadamente 8 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, aqui são alguns assim, que eu coloco para poder ver melhor. Então, vocês têm essas tabelas lá naquele material do cigarro que eu disponibilizei, tem nos apêndices dos livros também. E vão precisar. Como assim, José? A tabela é difícil? Fica à vontade, fala. Tabela é difícil? Não, né? Deu para compreender. Ajuda demais, né? Sim, sim, com toda certeza. Aquele material que tem lá no CIGA, gente, é bem completo em relação às tabelas. É para estar aqui, ó, na aula. Ah, entendi, José. É para estar na aula, assistindo a aula com ela do lado. Já já a gente vai começar a calcular e a gente vai precisar bastante nas próximas aulas. Vamos lá, vamos fazer esse primeiro exercíciozinho aqui. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Agora é valendo os 3 primeiros que acertarem. Já peguei minha caneta. Vou até pegar um papel. Vou abrir aqui para eu colar um papel diferente. Deixa eu fazer aqui só uma coisinha para poder gerar a lista para a apresentação. Eu quero... Ó, tô aqui com o meu caderno. Eu vou anotar o nome de vocês. Os 3 primeiros que acertarem. Depois tem mais, gente, para a gente ir tentando. Peraí, deixa eu só... Para não perder aqui quem foi na outra turma. T4. T4. Vou compartilhar aqui uma tela. Ver se está aparecendo para vocês. Vai aparecer aí. Pensa com cuidado e com calma para não irem atropelando e colocar qualquer resposta. Vou botar a data aqui.
Tu nem te vi aí. Boa noite, meu querida. Tu já colocou ali a opção dele. Vamos ver. Vamos ter que ainda para quem está pensando. Ah, a Flávia também já tinha colocado. Ah, então também. Gabriel. Vejam respostas diferentes. Vamos lá, vamos lá. Não é ruim, é bom porque traz a nossa análise aí, discussão. Fábio também. Lembrando que são os 3 primeiros, né? Depois a gente faz mais ainda hoje. André Felipe. Vamos lá. O que é que ele fala aqui nessa questão? Uma questão teórica, mas que já envolve todos esses conceitos. Essa questão até, pessoal, foi uma questão de um concurso da Transpetro, algo do tipo. Então, considere que o gráfico ao lado mostra o resultado de um experimento realizado com fluidos no estado líquido A, B, C e D, para os quais foi medida nas mesmas condições a variação da velocidade do escoamento aí em função da temperatura. Uma vez que fluidos gasosos e líquidos se comportam diferente com a temperatura e com a variação da temperatura. Analise o gráfico abaixo, né? E indique em ordem crescente a viscosidade do fluido para uma temperatura de 25 graus. A 25 graus, ó, a gente tem aqui. Quem é a 25 graus o fluido mais viscoso? É quem vai em ordem crescente que ele quer. Então, observe que a 25 graus, o meu fluido mais viscoso é aquele que escoa mais devagar. Então, o mais viscoso é o D e o menos viscoso é o A, aquele que escoa mais rápido. Então, em ordem crescente, a 25 graus, a gente tem um fluido A, C, B e D. É a resposta correta. A, C, B e D. Vamos ver quem foi, quem foi. Vou olhar aqui no chat por ordem. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Isso, alguns colocaram em ordem decrescente, né? A, C, B e D. Então, Flávio, primeiro que respondeu correto. Depois outro. E Ayrton. Aí aqui tiveram alguns também que estavam em ordem decrescente, decrescente. André Felipe também tinha acertado, Jefferson também. Mas entendeu, José? O importante é se entendeu. Então tá ótimo. A gente vai ter mais aí para a gente tentar. Então agora, que já começou aqui, já está anotado Flávio, outro e aí. Fiquem de olho que vai ter mais aí valendo. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Ah, sim, que ele pedia, José, a 25 graus. Se eu mudo a temperatura, ó, por exemplo, a 60 graus, isso já muda, porque B passa a escoar mais rápido do que C. Se eu tivesse pedido a 60 graus, a ordem seria A, B, C e D. Isso, nesse caso aí, é um líquido. Né? Se há um aumento da temperatura. Vamos dar mais tempo. Vamos treinar aqui mais essas também. Pessoal, deixa eu só fazer aqui, colocar aqui a lista de presença no chat. Vocês não esquecerem. Tá? A lista de presença já está no chat. Vamos lá, vamos fazer mais valendo aqui. Vamos fazer valendo.
Olha, quem já foi no vale. É só um por dia, viu? Logo avisando, só pode ir um por dia. Vamos lá. Vamos começar por essa letra A aí. Em um reservatório contendo glicerina, aí ele dá a massa específica, dá o volume e pede que a gente determine o peso específico, a massa específica. Não, o peso específico de novo. Ah, não, o peso, a massa específica, o peso específico e a densidade. Vamos aproveitar esse finalzinho da aula para a gente ir exercitando. Vamos lá, vamos fazer esse primeiro. Vou dar um tempinho aqui. É bem simplesinho esse, gente. Só lembrando, isso não cai na prova, por favor. É só para a gente reforçar o conceito dessas propriedades dos fluidos. Vamos que essa também. Ai, José, a oportunidade para todo mundo, a oportunidade para todos. Já tenho 3 aqui na lista. Vocês estão aí ainda? Estão, né? Tá. Estão tentando, não estão? Estão fazendo, não estão? É que sim. Tá, então. Tranquilo. Tranquilo. Volto em 2 minutos. Quando vocês estão fazendo aí, dá mais 2 minutinhos, certo? E a gente retorna. Quem já fez, já vai encontrando valor, põe assim, A, o valor de 1, B, C, D. A gravidade 9,8. Vamos adotar 9,8. Vamos seguir aqui essa orientaçãozinha de 9,8, a padronizada. Não, não. Primeiro, Flávio, só a letra A. Certo? Depois a gente vai fazer as outras. Vamos ver com o tempo aqui quanto é que a gente consegue fazer. Não, a letra A que eu diga toda essa, gente. Calma, respirem. Essa toda aqui, não é só essa letra A, não. Ai, por favor, não esqueçam da unidade, tá?
voltei. E aí? Oi, José já colocou aqui. Vamos ver. Faltou a D, não foi, José? A, B, C, D. Ó, a densidade da glicerina também, ele pede. Não. Matheus também já trouxe aqui. Esperando mais um. Valendo 3 também. Certo. Mas pode seguir fazendo, viu, gente? Porque só quem só acerta. Densidade massa específica, não. A densidade absoluta é igual à massa específica, certo? Se ele pedir só a densidade relativa. Lembra que eu falei? Tomar muito cuidado com essa denominação da densidade. A densidade que ele pede lá na letra D vai ser aquela sem adimensional, aquela que não vai ter a unidade. Isso, a relativa. Nós já temos bastante respostas. Querem mais tempo ou podemos ir? Já eu confiro aqui quem foi. As unidades. Por favor, gente, não esqueçam das unidades. É uma coisa também que eu cobro muito, tá? Por favor. Não me trouxe o resultado com a unidade, gente. A primeira coisa que eu pergunto é o quê? 11 reais, 11 brigadeiros, 11 quilos, né? Se não tem unidade, a gente não sabe de qual variável está se tratando. Principalmente, no mínimo, ali na resposta... No mínimo, não. Tem que ter na resposta final. Né? Então, vocês não façam, não descrevam todo o passo a passo com a unidade, desde que vocês saibam que está homogêneo, mas a resposta final não pode faltar unidade. Então, o peso, né? O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Ele deu a massa aí, outro também trouxe aqui o resultado. Ele deu a massa de 1.200 quilos. Então, ó, a gente tem o peso de 11.760, né? A gente pode falar de Newton ou quilograma metro por segundo ao quadrado. Observe que eu trago aí, né, duas unidades aí diferentes. Massa específica vai ser a massa pelo volume, 1.200 quilogramas por 0,952 metros cúbicos. A gente tem, então, 1.260,504 quilogramas por metro cúbico. Depois ele pede o peso específico. Eu podia fazer o peso aí de duas formas. Ou o peso específico de duas formas. Ou fazendo peso por volume, ou fazendo massa específica vezes a gravidade. Pegaria no mesmo resultado. Tá, gente? E por último, ele pede a densidade da glicerina. Que vai ser a massa específica, que é igual à densidade absoluta, dividido pela massa de referência. A massa de referência para um líquido, a glicerina, a gente vai usar 1.000. Então, vamos aí dividir a massa específica do fluido pela massa de referência e vai dar 1,2605 adimensional. Não vai ter aí a unidade. Essa é uma coisa também que eu não me lembro se eu falei para vocês, eu costumo pedir, né, 5 casas depois da vírgula, tá? Então, vamos adotar aí. Observe que eu uso bastante aí as vírgulas, então 5 casas depois da vírgula, por favor. Vou só dar uma olhadinha aqui, se alguém tiver alguma dúvida também, pode falar. Tá vendo aqui quem foi. O Matheus foi lá no finalzinho, a densidade relativa.
José Lucas esqueceu as unidades aí. Gabriel. Então, primeiro aqui foi Gabriel. Gabriel Lima. Vou passar outra enquanto eu vou conferindo aqui quem foi, tá? Vamos fazer essa aqui também. Essa também valendo, não pode repetir. Então, Gabriel Lima. Outro. Outro já tinha ganhado, outro. Vou passar para o próximo. José Lucas. Peraí, que eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, não. É, Flávio. Ah, sim, José corrigiu a unidade ABC. Mas faltava a D também, José. Tinha a D que pedia densidade. É, Flávio, um décimo, vamos somando. Vamos somando, que aqui cada segundo e décimo é precioso. Faltou só a densidade, Saldanha, que precisava dividir pela massa de referência, tá vendo? Não foi? Não faltou a letra D? Quando você mandou A, B, C. Vamos para essa agora. Ah, já está aí. Ele dá a massa específica, esse é valendo 2. 2, no caso, os dois primeiros. É valendo 2, não, é os dois primeiros. A massa específica de um combustível leve é 805 kg por metro cúbico. Pede para que determine o peso específico e a densidade específica. André foi ligeiro agora, viu? Ah, o peso específico. Só cuida da unidade, André. Tem alguma coisa aí. A densidade tá certa, ela não tem unidade. Ah, tá, certo. Ah, eu entendi agora a unidade. É quilograma por metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Vamos lá, já temos duas respostas, e duas respostas que já estão certas, André e José. Certinho, pessoal. Então, a gente tem a massa específica, que é 805 quilograma por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 9,8 metro por segundo ao quadrado. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que a gente pode representar isso como 7.889 quilograma
metro quadrado vezes segundo ao quadrado. Eita. Metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado, né? Ou em Newton, né? Ou Newton por metro cúbico. A relação ela é direta, é 1:1. Então, o André trouxe na unidade aí no sistema MLT, e aí José, Saulo, Gabriel trouxeram no sistema aí FLT, usando Newton. E aqui a densidade, né? A densidade eu tenho já a massa específica do fluido, é só dividir pela massa de referência, que tem um valor de 1.000. Isso aqui vai ser igual a 0,805. Tranquilo? Então, aqui foi José Saldanha e André Felipe. Vamos fazer mais um aí para a gente finalizar. Valendo o primeiro. A gente vai diminuindo. A primeira foram 3, depois foram 2. Essa é valendo o primeiro aí que acertar. E cadê o restante da turma? Vou ver quem está aqui. Estão muito calados. Oi, oi, o outro pessoal que está aqui também participando, certo? Aí, então, se precisar de mais tempo, falem. Ele fala aqui que um reservatório graduado contém, né, 500 ml de um fluido que pesa 6 newtons, determine o peso específico, a massa específica e a densidade do líquido. Olha que negócio aqui. Ah, voltei demais. Cuidado na hora de transformar. Transformar aí, ó, de ml para metros cúbicos. Pessoal, não esqueça de assinarem a lista de presença. A gente já está finalizando. A última questão aqui para a gente finalizar. Lembrem que tem mais exercícios nos slides. Tem a lista 1 no CIGA, não esqueçam.
Vamos, ninguém vai tentar esse não, então vamos fazer aqui junto. A gente tem. Vai, Flávia? Vai fazer, ganhou. Já, mas continue tentando. Vamos lá. Dá mais um minutinho aí. Deixa eu só organizar aqui para poder. Certo, José. Um peso específico. Flávio já trouxe aqui. Ó, certo, Flávio, que eu já ia dizer, ó, Flávio, tem alguma coisa aqui, outro também, já trouxe. Beleza. Saulo tá no chat, mas eu vou botar de novo, porque eu acho que sua conexão caiu, não foi? Ai, senhor, cadê? Ixi, Mariana, tem tanto. Aqui. Aí, coloquei de novo, certo? Então, a gente vai ter o peso de nada, 6 newtons, dividido por 500 ml. Mas aí a gente precisa lembrar que 1 ml equivale a, só para a gente transformar em, não, ao contrário, 10 a menos 6 metros cúbicos. Deixa eu só botar aqui a fórmula certinha. Cadê isso? 1 ml equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos. E aí a gente acha o peso específico. Para encontrar a massa específica, é só. Ai, gente, peraí. Eu dividi o peso pela gravidade. A gente já tem um peso específico ali de 12.000 newtons por metro cúbico. Então, eu vou pegar 12.000 newtons por metros cúbicos e vou dividir por 9,8 metro por segundo ao quadrado. Podia também encontrar aonde, gente? Oh, obrigada. Acho que na hora bem que o computador deu uma travada, eu apertei 000 rápido. Obrigada, Flávia. E aí, uma vez eu tenho a massa específica do fluido, é só eu dividir pela massa de referência. Certinho, pessoal. O Flávio já tinha pontuado hoje, outro também, mas ninguém mandou, não foi? Quero agradecer pela presença na aula de hoje, de todos. Dizer, não acumulem assunto, lembre do conselho de José, lá em cima, né? Que ele disse, pessoal, aproveita a primeira unidade. Obrigada, Matheus. Desejo uma boa noite, um ótimo final de semana e até terça-feira. Vou postar essa aula, certo? E os vídeos também. Tá ok, boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa Até noite a próxima aí. semana. Até. Boa noite, Saulo.